Comentar com você nesse vídeo sobre essa partida do Verdão contra a equipe do Boca Juniors, né? Pela etapa de semifinal da Copa Libertadores de América. É um confronto que, de fato, gera muita expectativa, tanto na torcida palmeirense como também na torcida do Boca Juniors, né? Lá na Argentina, a expectativa também é muito grande. Há uma tensão, por certo, na torcida do Palmeiras. E há uma tensão também na torcida do Boca Juniors. Eu estava conversando com alguns amigos argentinos, né, e o entendimento hoje do que é o Palmeiras como clube de futebol é algo bem diferente do que era alguns anos atrás, né? Então o Palmeiras, até em virtude, né, de estar ganhando aí ultimamente Libertadores e tal, esse Palmeiras é visto como por muitos torcedores do Boca Juniors como o próprio Boca Juniors de algum tempo atrás, né? Porque o Boca, quando ganhou os seus principais títulos da Copa Libertadores de América, ele ganhou jogando em alguns aspectos até parecido com o Palmeiras, né? E tinha também um espírito muito copeiro, acho que isso aí é até mais similar, né? O espírito copeiro que aquele Boca Juniors tinha, sobretudo o Boca do Bianchi, e esse Palmeiras do Abel, né? Então, na verdade, os torcedores eles têm um respeito pelo Palmeiras, né? E esse respeito está gerando muita tensão nos torcedores do Boca neste momento. Contudo, na maior parte dos torcedores, a gente percebe que há uma confiança muito grande que a equipe possa eliminar o Verdão da Copa Libertadores de América. Essa confiança, ela estava muito abalada algum tempo atrás, né? O Boca fez aí muitas contratações de técnicos ruins, né? Que fizeram trabalho muito ruins. E com o Almiron, parece que a coisa está funcionando um pouquinho. Não está fácil, mas parece que está funcionando muito mais, né? Então, os torcedores estão bastante otimistas e acham que podem perfeitamente passar para a final da Copa Libertadores de América, né? Então, este é o assunto aqui. Quero falar com vocês sobre como o Boca joga, né? Como o Boca está jogando, um pouco dessa expectativa toda, as chances do Verdão, né? E tudo mais, né? Antes disso, só pedir primeiro para você deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos, é importante, né? Quero a torcida do Palmeiras aqui de novo, muito forte aqui no canal, né, gente? Acho que os torcedores do Palmeiras não estão dando essa força aí, não está aparecendo muito no canal, né? Eu tenho uma conexão muito forte com grande parte da torcida do Verdão e quero que vocês apoiem aqui o meu trabalho. Além disso, eu quero falar para você que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta aí mundialmente conhecida, tida lá na Europa como a mais confiável casa de aposta do planeta Terra. É uma casa de aposta diferenciada que trata você como consumidor. Se você for realmente fazer uma aposta, tente apostar por uma gigante, né, do mundo das apostas, mas uma gigante que trata você de fato como um consumidor, que é o caso da 1xBet, gente. Então, não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo, no comentário fixado, para você se cadastrar lá na 1xBet. Mas coloque também o código promocional 1xJosa, que ele vai identificar que você chegou lá na casa de aposta por causa da minha dica aqui neste canal. Além disso, você pode dobrar ali o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Tá bom, gente? Dá essa força lá, portanto, o 1xBet, beleza? Voltemos então a essa partida aí do Boca, na verdade, contra o Palmeiras, já que o jogo vai ser lá na Bombonera, né? Primeiro, para mim é muito importante para o Palmeiras que o primeiro jogo seja fora de casa. Não porque o Palmeiras possa decidir, né, nos seus domínios. Não é por isso propriamente. É porque, na minha opinião, quando uma equipe vai jogar a primeira partida nos seus domínios, a pressão para essa equipe pode ser muito grande, né? Ela tem uma obrigação muito maior de ganhar do que o adversário. O adversário pode até se dar o luxo de pleitear uma proposta mais defensiva, né, explorando os erros do adversário dentro de campo e assim por diante. Já a equipe local, ela precisa de uma vitória, porque ela não sabe o que pode acontecer na casa do rival, né, do adversário, né? Então ela precisa, na verdade, de uma vitória, de um resultado positivo na ida. Então isto joga muita pressão para o mandante, né? E nesse sentido, para mim, na minha opinião, é muito importante que o Palmeiras vá jogar a primeira lá na Argentina, né? Bom, de fato, é um jogo muito difícil, né? Agora, olhando para esse Boca Juniors, é uma equipe hoje muito diferente do que era a equipe do Batalha e de outros técnicos, né? Mas é uma equipe que joga de forma diferente, uma equipe que gosta de jogar muito mais. Contudo, não é uma equipe como aquele Lanús do Almiron de alguns anos atrás. O Almiron é um técnico de uma linha muito ofensiva, né, de uma visão muito ofensiva de futebol, mas neste Boca Juniors ele não é esse técnico tão ofensivo assim. É um técnico que gosta de fazer com que
que a sua equipe jogue no ataque sim, construindo ali no campo de defesa do adversário, mas também sabe jogar esperando o adversário, sabe jogar explorando os erros do adversário, partindo muito para o contragolpe. Então é uma equipe híbrida, a gente pode afirmar, né? Uma equipe que sabe jogar tanto com a posse de bola lá no campo de ataque, como também sabe trabalhar bem dentro de campo, sem a bola e sem o maior percentual de posse de bola em relação aos seus adversários, né? Então esse Boca Juniors é, portanto, uma equipe complicada para se entender, né? Por quê? Porque há jogos em que ela é muito ofensiva, há jogos em que ela não é ofensiva. Nós não sabemos, por exemplo, mesmo na Bombonera, como é que essa equipe vai se comportar. É muito provável que seja bem mais ofensiva até do que o Palmeiras, né? Mas não dá para saber, né? Porque esse Boca, de fato, é muito surpreendente. Por que isso acontece? A meu ver, isso acontece pela dificuldade do Almiron, né? Primeiro, né, de romper com uma mentalidade no Boca Juniors de um tipo de jogo que já não sustentava mais vitórias e conquistas da equipe chinesa, né? Além disso, na minha opinião, isso também é um ponto muito importante, né? O Boca tem um elenco realmente de altíssimo nível. Tem jogadores ali que são excelentes, assim, sabe? Alguns ainda muito promissores, mas que prometem jogar uma barbaridade. Outros que já jogam muito, né? E outros ali que, enfim, né, que consegue cumprir funções muito interessantes, né? Então, o que ocorre, por exemplo, Advíncula é um jogador que a gente pode questionar em vários aspectos, mas é um jogador que pode cumprir funções muito importantes ali para para a equipe, por exemplo, na questão do contragolpe, na questão, por exemplo, da marcação ali um pouco mais no alto e assim por diante. Veja, qual a questão é? A questão é que, na minha opinião, o Almiron, ele ainda não conseguiu tirar o melhor desses, montar uma equipe como ele quer. Por quê? Porque ele está testando ainda está a testar, né, as características de um ou outro jogador, combinando-as para ver o que sai dali, né? Então ele não conseguiu ainda terminar esse trabalho. Eu acho que ele precisaria aí sim de uma pré-temporada para ajudá-lo, mas na minha opinião, até em virtude da qualidade do elenco do Boca e a característica do elenco do Boca, não é fácil esse trabalho para o técnico mesmo. Então, até em virtude disso, a gente percebe que a equipe do Boca, ela muda muito de uma partida para outra. Ela pode mudar muito, o Almiron pode ir com um time completamente reserva, aí você vai notar nesse time reserva que tem muito jogador ali que era titular numa outra partida, né, que já foi titular algum tempo atrás e assim por diante, né. E a questão é o seguinte, se há algo importante nesse Boca aí, do Almiron, é que o que a gente está vendo, e esse é um ponto realmente importante, o que a gente está vendo aí na equipe é que quando ela joga com 3 jogadores ali na frente ali que são completamente diferentes, ou com 3 jogadores no meio de campo bem diferentes, a equipe tende a apresentar dentro de campo o mesmo resultado. Parece que já há uma homogeneidade, né? Parece que ele está construindo essa homogeneidade, embora ele ainda não consiga assim, fazer um entrosamento ideal das melhores características de um jogador com o outro para saber qual é a equipe ideal, né? Então o Almiron está fazendo muitos testes, né? Isso pode ser importante para o adversário, que pode explorar aí essa dificuldade do Boca, mas também pode ser complicado para o adversário, porque esse Boca pode, numa partida, jogar muita bola e aí fazer realmente muitos gols. Fazer gols é, contudo, algo difícil, que o Boca não está conseguindo fazer com tanta facilidade, né? Agora tem o Cavani, né, que praticamente coloca ali o Benedetto na reserva. O Benedetto é um jogador extremamente superestimado, eu sempre falei isso, né? Um jogador que aí ficou muito conhecido por fazer aquela careta naquela final contra o River e tal, e vive disso há muito tempo, né? Um jogador, para mim, muito limitado, né? Um jogador que perde gols assim inacreditáveis. E tem agora o Cavani, né, que chegou no Boca, né, não entregando resultados, né, quebrando muita expectativa ali dos torcedores, mas que agora parece que está um pouco mais entrosado ali na equipe, né. O Boca vai jogar com uma linha de 4, que às vezes se transforma numa linha de 3, né, e ali na defesa a gente provavelmente vai ter o Weingart, né, pelo setor direito, um jogador muito interessante, apoia muito bem, Figal, né, o Marco Rojo e também o Fabra, né. Assim, o Almiron optando pela experiência aí da defesa do Boca, né? Aí tem o Fernandes e o Ezequiel Fernandes ali jogando no meio de campo, juntamente com o Valentim Barco. Atenção, Palmeiras, olhe no Barco. Fica atento aí para esse jogador. Esse jogador realmente ele pode fazer toda a diferença na partida, né? O Valentim Barco é um jogador que consegue atacar muito, dribla muito, tem muita personalidade dentro de campo, é um jogador que pode mudar uma partida. Então convém ter uma marcação muito bacana com esse jogador. É um jogador que atua pelo setor esquerdo, vai jogar aberto ali pelo setor esquerdo. É um jogador que quando o Fabra não apoia, ele vai gerar profundidade. Então importa muito que o defensor do Palmeiras, no caso o Marcos Rocha, naquele setor, ou eventualmente o Mike, né, consiga ali proteger muito bem esse setor, porque o Valentim Barco é de fato um jogador diferenciado e pode incomodar bastante aí a equipe do Verdão. A frente muda muito, né? Se a gente olhar para a equipe que jogou contra o Lanús, a gente teve ali o Sebastião, o Cavani e também o Lucas Jansson, gente, um jogador que eu sempre pedi para que os clubes brasileiros contratassem. É um jogador que não tem
essa fama toda, tal. É um jogador que, contudo, é muito útil, é um jogador que sente muito bem a temperatura do jogo, é um jogador que encorpa a equipe. Então, olho no Lucas Jansson, porque ele é um tipo de atleta ali dentro de campo que pode perfeitamente mudar também todos os acontecimentos do jogo. Quando a equipe não está jogando nada, em geral, esse jogador aparece para fazer um gol, né, ou dar uma assistência, né? Então, é um jogador interessante, também requer marcação e, curiosamente, o Jansson costuma jogar pelo setor esquerdo. Então, ali você tem uma dobradinha ali muito perigosa para a equipe do Palmeiras, que você tem o Valentim Barco e também o Lucas Jansson jogando naquele setor. Então, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado com esse setor esquerdo do Boca Juniors aí, né? E, portanto, precisa gerar proteção para o setor direito defensivo, né? Então, importa muito que não somente Marcos Rocha ou o Mike ou os dois ali, né? De repente a equipe pode jogar com os dois, né? Com o Mike um pouco mais à frente, né? Que esses jogadores aí, ou que um desses jogadores receba o apoio ali da volância, do volante para cobrir, para ajudar a fechar aquele corredor, porque por ali o Boca pode realmente fazer muito estrago. O Cavani é um jogador que, uma vez mais entrosado no Boca Juniors, ele começa a circular um pouco mais em relação ao que ele estava fazendo no começo. Então, nesse sentido, é um jogador que quando pega a bola, alguma coisa costuma sair. Importa muito que o Palmeiras também tome muito cuidado com o Cavani. A maneira de jogar do Boca Juniors, o Boca Juniors, na minha opinião, vai tentar ter um percentual de posse de bola maior que o Palmeiras, vai tentar mandar no jogo. Agora, eu acho que o Palmeiras tem que ter o controle, buscar ter o controle da partida, o controle mental da partida. Se nós olharmos para o jogo do Fortaleza contra o Corinthians, a gente percebeu que o Fortaleza controlou o jogo do primeiro minuto ao último minuto, mesmo quando estava jogando no seu campo de defesa. Então, controlar o jogo, né, ser propositivo, ser protagonista dentro de campo, não significa necessariamente ter o maior percentual de posse de bola. A equipe pode perfeitamente optar por ser defensiva e conseguir desgastar a proposta do adversário. Acho que por aí que o Palmeiras deve jogar, cansando essa proposta do Boca. Quando a equipe se fecha muito ali no seu campo de defesa, diante desse Boca, essa equipe do Almirão tem dificuldade, ainda apresenta muita dificuldade para romper esse bloqueio defensivo, né, fica ali insistindo e não consegue muito, ainda que tenha variações, a gente já percebe essas variações, a gente percebe ali muito entendimento tático de alguns jogadores ali, parece que os jogadores já estão aceitando e entendendo muito bem a proposta do Almirão, ainda assim dá para perceber a dificuldade dessa equipe de fazer gols. Portanto, a melhor proposta para o Palmeiras, na minha opinião, é sim ficar no seu campo de defesa o tempo inteiro, gastando e desgastando a proposta do Boca Juniors e buscando os contragolpes, né? Em geral, no segundo tempo, quando essa equipe tenta bater muito na defesa e não consegue entrar, no segundo tempo essa equipe deixa ainda mais espaços para o adversário tentar contragolpear, né? A equipe do Boca hoje marca muito melhor do que antes, a linha defensiva do Boca hoje joga muita bola, né? Agora, de qualquer maneira, eu acho que dá para o Palmeiras, por exemplo, no contragolpe conseguir fazer um golzinho. É jogo dificílimo para o Palmeiras, né? É um jogo em que o Palmeiras tem tá diante de um adversário que também tem a tal da sorte que o Palmeiras às vezes apresenta, né? O Boca também tem, né? É um adversário complicado, é bom o Palmeiras tentar resolver essa partida, essa parada, esse confronto aí sem precisar dos pênaltis, né? Porque embora o Everton seja um goleiro muito melhor do que o Romero, né? E embora o Everton também pegue pênalti, né? O Romero é um exímio pegador de pênalti. Então realmente o Palmeiras tem que tentar vencer o Boca sem levar essa disputa para as penalidades. Apesar da dificuldade toda que o Boca pode apresentar para o Palmeiras, na minha opinião, o Verdão tem condição de ir à Bombonera e sair com um resultado positivo. O Palmeiras tem condição de empatar, assim como tem condição de vencer na Bombonera, né? Então eu acho que tem que ter protagonismo em campo para conseguir essa vitória, né? Esse protagonismo, como eu disse, não precisa necessariamente ter um maior percentual de posse de bola, mas tem que ter protagonismo, tem que ter o controle da partida, porque esse controle da partida ali dentro de campo vai gerar um controle mental, e isso pode quebrar completamente a equipe do Boca Juniors. Tenho muita fé que o Palmeiras possa realmente vencer na Bombonera, ou pelo menos empatar, e acho que o Palmeiras aí, se conseguir um resultado de pelo menos empate na Bombonera, se favorita muito para chegar à final da Copa Libertadores de América ao decidir ali ali no palestra, né, gente, ali na cancha do Verdão. Então eu acho que ali, que o Palmeiras, portanto, pode sim conseguir um resultado positivo e tem a minha torcida para que isso ocorra lá na Bombonera contra a equipe do Boca Juniors, tá bom, gente? Então é isso.